No vídeo de hoje vamos falar de uma das capelas mais importantes da Paraíba. Se brincar, do Brasil, tá? Por que do Brasil? Pelo seu estilo singular de arquitetura. Vou falar hoje sobre a igreja, a capela, melhor dizendo, Capela do Patrocínio, ou Capela de São Gonçalo. Aí você me pergunta, mas por que essa capela tem dois nomes? Como eu já falei aqui em vídeos anteriores, quando um proprietário de um engenho comprava, ele poderia mudar o santo de devoção. Então esse engenho Una, né, que é também chamado de engenho Patrocínio ou engenho São Gonçalo, ele mudou de nome algumas vezes. Tá? Mas a descrição mais antiga que nós temos talvez seja de Elias Heckmann, em Descrição da Capitania Geral da Paraíba. Ele fala sobre essa capela. Tá? E ele fala que fala sobre o engenho, que ele era movido pela força dos animais, né, que era o boi. Tá? E a gente depois vai ter outras descrições. Aí ela já tem toda uma mudança, era movida pela força da água, tal, que usava-se do engenho Una, do rio Una. Então, essa igreja, durante um tempo aqui em Santa Rita, foi divulgada que só tinha 3 exemplares no mundo. Eu fiquei curioso, fui pesquisar de onde arranjaram isso. Mas, na verdade, a coisa tem sentido. Vamos lá. Primeiro, a gente tem uma capela, uma igreja em Portugal, chamada Igreja de Portugal, é a Santa Maria da Feira, certo? Essa igreja, ela é muito parecida com a de Patrocínio. A Patrocínio foi uma réplica dela. A segunda que falamos tanto aqui, por exemplo, que existia na Bahia, é exatamente a Capela da Torre de Garcia Dávila. Tá? Ela foi construída em 1550, bem mais antiga do que a nossa. Mas é singela e seu teto, né, não é em formato de uma abóbada como a nossa. Que essa abóbada possivelmente pode ter acontecido, ser transformada na reforma de 1913, quando foi reconstruída por Antônio da Silva Melo Filho. Foi Antônio da Silva Melo Filho que descreveu a construção da igreja pelo Matias Soares Taveira, em 1700. Em 1700, o Matias Soares era muito jovem. Possivelmente ele não tinha tido essa formação para a construção de uma capela tão complexa. Tá? Então, há teorias de que este mestre de campo, que esse é um título bastante bacana no exército, né, português e tal, ele não teria tido essa formação, mas sim um outro mestre de campo que chegou aqui no Brasil, na Paraíba em 1715, que seria o tenente-geral Luiz Xavier Bernardes. Esse sim tinha tido aula de fortificação e arquitetura militar em Lisboa. Então, possivelmente, tenha sido uma construção de 1720 a 1740, por aí, o que faz muito sentido, tá? Mas porque se ele construiu em 1700 e ele faleceu com 96 anos, para aquela época, não era muito comum, entendeu? Não é que alguém não pode ter vivido 96 anos naquela época, mas é incomum. Então, assim, há essas controvérsias, há essas teorias, mas vamos falar aqui o que é importante saber sobre essa capela. Primeiro, que ela é uma capela barroca e não maneirista, e não estilo chão. Ela é uma capela barroca, aonde o seu frontal possivelmente foi feito por um artista tempos depois, que ele é toda esculpida, e ela é esculpida em 3 dimensões, que pode simbolizar Pai, Filho e Espírito Santo. Ninguém sabe ao certo. Ela tem uma abóbada, e essa abóbada é perfurada com estrelas, o que leva os raios do sol para dentro da igreja. Uma coisa típica do barroco, né? Para você se sentir na casa de Deus, se sentir pequeno na casa de Deus. Tá? E o mais importante, ela está em Santa Rita, ela é tombada pelo IPHAN, né? E que está precisando sempre de um olhar mais carinhoso, mais atencioso para uma construção nossa que tem um pé na Europa, um pé aqui, né? Então, na nossa identidade. Então, a gente tem que valorizar e tem que repensar como tornar isso tão mais próximo da população santarritense. Então, se você gostou do vídeo de hoje, curte e compartilhe, tá? Acesse aí o meu canal no YouTube e também acesse o nosso site História de Santa Rita, pbsr.com.br, tá? E aperta lá o sininho,
senão o YouTube não avisa, tá? Espero que vocês gostem. Ela vai ter duas chaminés, o que corresponde a dois momentos históricos onde houve dois engenhos diferentes, tá? E eu consegui aí, do IFAM, essa imagem muito antiga, tá? E aí vou mostrando detalhes, tanto do engenho da Casa Grande, que é uma coisa linda, e que está acabando, está caindo os pedaços. E nessa foto você percebe que a Casa Grande desse engenho, ela tinha um alpendre, né? Que eu desconheci durante muito tempo. Olá! No vídeo de hoje vamos falar de manzaca... Eita, quase saía. Olá!